Você sabia que uma empresa fracassada aqui do Brasil quase acabou com a New Japan Pro Wrestling na década de 80? Hoje, no canal Rádio de Pilha Driver, você irá conferir a história de um dos maiores escândalos da carreira do japonês mais brasileiro de todos os tempos, Antônio Inoki. Pra quem não sabe, o Antônio Inoki foi descoberto aqui no Brasil pelo Rikidozan. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou e o imperador Hirohito anunciou a rendição incondicional do Japão através do rádio, o país foi ocupado pelas forças aliadas. A ocupação durou mais ou menos 7 anos e foi encerrada após a ratificação do Tratado de Paz de São Francisco. Na época, a família do Inoki tinha uma loja de carvão. O pai dele acabou falecendo pouco após o término da Segunda Guerra e, para piorar, o fim da ocupação aliada acabou escancarando a instabilidade econômica do Japão, que ainda demoraria para se recuperar dos efeitos catastróficos da Segunda Guerra Mundial. Sem a perspectiva de encontrar uma fonte de renda que sustentasse a família, os Inoki acabaram optando pela emigração para o Brasil. O Brasil acabou sendo um dos países que mais recebeu japoneses, no que ficou conhecido como a diáspora japonesa, e quando os Inoki chegaram por aqui, estima-se que pelo menos 150 mil japoneses já estavam tentando a sorte aqui no nosso mercado de trabalho. Como é natural para todo mundo que vai para um contexto sociocultural diferente, os Inoki também tiveram dificuldade de adaptação aqui no Brasil. O Antônio Inoki viria a encontrar o seu lugar na área do atletismo, principalmente no arremesso de peso. E foi uma exibição de gala perante os olhos atentos de um certo embaixador cultural que vocês devem conhecer como Rikidozan, que fez com que ele viesse a se tornar uma das maiores estrelas do Japão pós-guerra. Depois de um turbilhão de polêmicas, incluindo a tentativa de assumir o controle da JWA em 1971, Antônio Inoki fundou a New Japan Pro Wrestling em 1972, hoje conhecida como a maior empresa de puroresu do mundo, apresentando eventos de grande qualidade técnica, claro que hoje não mais sob a responsabilidade do Antônio Inoki. O grande ponto dessa história de hoje é essa ligação do Antônio Inoki com o Brasil. Apesar de ele restabelecer os seus vínculos com o Japão quando o Rikidozan levou ele embaixo da asa, algo mais foi herdado da personalidade do Rikidozan, o interesse comercial em outras áreas além do wrestling profissional. O Inoki, diferentemente do Rikidozan, não lidava com negócios perigosos, entenda Yakuza, mas uma atitude dele quase fez com que a casa que ele mesmo tinha construído caísse sobre a sua própria cabeça. Em 1983, só para você ter uma ideia de como estava a situação econômica da empresa, a NJPW lotou 90% dos seus eventos. Eles fecharam o ano com um lucro de mais de 9 bilhões de ienes, o que hoje em dia dá algo em torno de 20 milhões de dólares. Muito disso por conta do grande interesse popular no angle envolvendo o grupo Ishin Gundan. Em tradução livre seria o Exército Revolucionário. Na história, o Rikishoshu ficou revoltado porque não chamaram ele para participar do IWGP Heavyweight Championship Tournament e se rebelou contra o Tatsumi Fujinami. Esse programa acabou lotando arenas por todo o Japão. Só que o que é mais curioso é que apenas um ano depois, o grupo, o Exército Revolucionário, viria a ser o coração da Japan Puroresu, a empresa que invadiria a All Japan Pro Wrestling, a principal concorrente da NJPW, no final de 1984. Apesar do grande sucesso na área do entretenimento, o Antônio Inoki estava com um grande abacaxi para descascar aqui no Brasil. Bem, um abacaxi não, cana-de-açúcar, então seria um grande canavial. Em 1980, numa das visitas dele aqui ao nosso país, o Antônio Inoki começou a dialogar com o governo brasileiro, porque na época estava em processo embrionário a ideia de utilizar o álcool da cana-de-açúcar como um combustível. E o Inoki viu nisso aí a oportunidade de um novo empreendimento. Para quem não sabe, um dos processos para extração do álcool e do açúcar da cana é a moagem. Quando a usina termina a moagem, o subproduto é conhecido como o bagaço. Estima-se que para cada 1 tonelada de cana, pelo menos 30% é bagaço. E esse material pode ser utilizado nas mais diversas atividades, das mais diversas maneiras, até mesmo pela própria usina. O bagaço ele pode ser queimado nas caldeiras e serve como uma fonte de energia alternativa ao carvão. No
No decorrer das últimas décadas, alguns estudos foram mostrando várias utilidades para o bagaço. Só que na década de 80, o problema a ser resolvido era um pouquinho mais complicado do que ele é hoje. Porque o bagaço por si só, ele é um problema de poluição. E se ele é colocado na terra, ele tem a capacidade de tornar esse terreno improdutivo. Percebeu-se também que o bagaço poderia ser usado para alimentar o gado, porque ele é um alimento rico em fibras. Entretanto, apesar de ser rico em fibras, ele é muito pobre em todo o resto. E ele deve ser dado em, no máximo, assim, 20% da dieta do gado, preferencialmente misturado com alguma coisa que possa fornecer as proteínas. Bem, o Anthony Noak, tirando toda essa aula sobre cana-de-açúcar, tinha a ideia de reaproveitar esse bagaço como ração para os bovinos. Através de um processo de fermentação com algumas enzimas, ele pretendia não tão somente evitar que os animais tivessem diarreia ao consumir esse bagaço, mas também transformar o esterco num rico fertilizante orgânico. A ração regenerada seria uma grande solução agropecuária, uma solução bem inteligente. Foi aí que o Anthony Noak montou a Anton High Cell, a empresa que seria responsável por tocar esse projeto. Só que dois problemas jogavam contra a ideia. O clima brasileiro, que associado com a própria natureza complicada do bagaço de cana contribuiu para que essa fermentação não desse tão certo, e a instabilidade política e econômica do país, que acarretou na subida da inflação. Era uma ideia boa, só que na época errada. E isso gerou uma grave crise financeira no projeto, que o Anthony Noak sabia muito bem como resolver. Com o grande sucesso da New Japan Pro Wrestling, o Inoki começou a tirar o dinheiro da empresa de wrestling para tentar cobrir os prejuízos da Anton High Cell. Tudo isso com o conhecimento dos oficiais de alto escalão. No fim de 1983, de alguma forma essa notícia vazou para os talentos e eles ficaram completamente revoltados. Na origem da NJPW, a JWA, que o Inoki foi despedido porque estava tentando tomar conta, quebrou muito por conta dos problemas financeiros gravíssimos que eles estavam. E a história estava se repetindo. Acabou que o pau quebrou nas costas do vice-presidente Hisashi Shima, que estava envolvido de certa forma no esquema, e ele foi colocado para fora, foi demitido. Isso fez com que a New Japan perdesse um aliado muito forte nas relações com a NWA e com a WWF. Mas quem dera fosse só isso. Quando o Shima saiu, o Satoru Sayama, eternamente grato por todo o apoio ao personagem Tiger Mask e até por todo o lobby para ele trabalhar internacionalmente, montou uma trupe de talentos e saiu da NJPW com nomes como Akira Maeda, o Gran Hamada, o Rusher Kimura e o próprio Fujiwara, um dos grandes destaques da empresa. Nascia, sob a tutela do Shima, a Universal Wrestling Federation Japan, uma empresa mais voltada para o shoot style. E não confundir com a UWF do Bill Watts, que era dos Estados Unidos. Essa é a japonesa. Na New Japan, o Anthony Noak e o Seiji Sakaguchi acabaram saindo respectivamente dos seus cargos de presidente e vice-presidente por um tempo, foi temporário. Só que o Inoki se manteve como a figura de topo do plantel. Ambos voltariam por votação ao comando da empresa, e você entenda votação como uma votação entre eles dois, quando a poeira deu uma baixada. Vendo isso, o Choshu e o seu exército revolucionário, vendo a incerteza política, vendo que nada ia mudar, eles acabaram por fundar a Japan Puroresu e se aliaram à All Japan Pro Wrestling. Ao fim de 1984, a New Japan Pro Wrestling estava tentando se recuperar financeiramente em meio a essa grave crise, só que eles estavam com um plantel absolutamente desfalcado. Os próximos 5 anos seriam de muitas incertezas, até que eles introduziram novos títulos, uma filosofia um pouco mais independente e uma figura muito importante, Big Van Vader. Já a Anton High Cell viria a gerar a Anton Biotech, essa comandada pelo irmão do Anthony Noak, o Keisuke Inoki. Não existe qualquer registro de atividades atuais dessa empresa e tanto a High Cell quanto a Biotech estão com o CNPJ suspenso. A sede da Biotech, inclusive, chegou a passar por um processo de penhora que acabou não resultando em nada na justiça. E foi assim que um projeto tocado no Leme, em São Paulo, quase causou um caos completo na New Japan Pro Wrestling. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e, mais importante, se inscreva no canal para que você não perca o conteúdo do Rádio de Pilha Driver, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!